muito bem-vindos, todas são muito bem-vindas para esse seminário que nós demos, né, o nome de primeiro seminário sobre monitoramento de microplásticos, no qual a gente vai ter a inauguração do CELMAR, que é um laboratório multiusuários de quantificação e tipificação de microplásticos no ambiente marinho, né, e de uma forma geral do lixo no mar. Eu sou Alexander Turra, vou fazer às vezes aqui de mestre de cerimônias e depois vamos ter uma mesa para fazer a moderação, né? E aqui no início a gente vai ter a mesa de abertura. Maravilha. Então a gente vai começar fazendo então a composição dessa mesa de abertura e para a qual gostaria de convidar o professor Eduardo Sigli, que é representando aqui na diretoria como vice-diretor, representando a diretoria do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Professor Eduardo, por favor. Gostaria de chamar também Alexandre Moreno, da Gerência de Comunicação e Relacionamentos da Voz dos Oceanos. Queria chamar Juarez Araújo Silveira, da Shimadzu Brasil. E online, aqui conosco, Juliana Berringer, da Coordenadoria dos Programas de Pesquisa em Ciências Ambientais do Mar, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Juliana, está conosco. E Larissa Godoy, da Divisão de Combate à Poluição Marinha, da Coordenadoria Geral de Gerenciamento Costeiro, do Departamento de Oceano e Gestão Costeira, do Ministério do Meio Ambiente e do Clima. Larissa, bem-vinda. Muito bem. Essa é uma mesa de abertura institucional na qual a gente assim, teve um cuidado de planejar trazer para essa discussão uma visão político-institucional da temática. Então, eu queria passar a palavra inicialmente ao nosso anfitrião, professor Eduardo, para trazer as suas palavras, e depois a gente segue pela ordem, né, com as falas de todos e todas. Pode ser? Obrigado. Obrigado, Alex. É um evento caloroso, que o Alex falou. Então, boa tarde a todos e todas. É com grande honra e satisfação que recebemos aqui no Instituto Oceanográfico esse primeiro seminário sobre monitoramento de microplásticos e, ao mesmo tempo, inauguramos o Centro de Referência para Quantificação e Tipificação do Lixo do Mar, do CELMAR. Então, momentos assim, sempre reafirmo o nosso compromisso com o entendimento e também a preservação dos oceanos e a busca por soluções inovadoras para um dos maiores desafios ambientais que a gente tem nesse tempo, né? Então, a academia desempenha um papel fundamental no combate à poluição marinha por microplásticos, contribuindo com pesquisa, inovação, educação, políticas públicas. E no caso dos plásticos, compreender sua origem, distribuição e efeitos é essencial para desenvolver estratégias eficazes de mitigação e conscientização. Esse tema também é incluído no Tratado Global dos Plásticos, que está sendo negociado sob a égide das Nações Unidas, a ONU, e representa uma oportunidade histórica para enfrentar uma das mais graves crises ambientais do nosso tempo. Essas negociações ainda vivem impasses, a negociação não chegou a um acordo. Então, assim, novamente, o papel do conhecimento científico de alta qualidade, que embasa decisões políticas pela interação direta com tomadores de decisão ou na disseminação de informações que promovam a conscientização e engajamento da sociedade, é fundamental. Assim, a academia, os governos e a indústria terão papéis fundamentais nesse processo. Então, é um prazer para o Instituto Oceanográfico reunir e receber esse grupo de especialistas e profissionais dedicados para a discussão de um tema de tanta relevância e urgência, sediando também o centro de referência a ser inaugurado. Eu agradeço a todos os parceiros, pesquisadores e instituições presentes, cujo engajamento e expertise são fundamentais para o sucesso dessa iniciativa. Agradeço e parabenizo o professor Alexander Turra pela iniciativa e coordenação dos esforços pela viabilização do evento e também desse centro. E para o seminário, depois, agradeço aos painelistas, Suzane de Oliveira, do Instituto Técnico Federal do Paraná, Cláudia Lamparelli, da CETESB, e Valéria Ferreira Homem, do Departamento de Saúde Animal, da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério de Agricultura e Pecuária. Então, agradeço a presença de todos que estão acompanhando o evento de forma presencial, pelo jeito não remota,
mas presencial pelo menos. E desejo que esse seja um momento de diálogo produtivo e contem conosco para colaborar e avançar nessa jornada. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Passo a palavra a Alexandre Moreno. Boa tarde. Hoje eu estou mais organizado do que nunca. Preparei ontem o que falaria aqui, representando a voz, mas eu vou ler agora porque eu não faço ideia do que eu escrevi, porque é o coração que fala sempre no nosso caso. Como o Duda falou, eu sou o AD, eu sou gerente de comunicação e relacionamento da Voz dos Oceanos e da família Sherman, com quem eu trabalho há 12 anos, e me tornei aí um Sherman genérico, que é o que a gente costuma brincar, né? A família, quando se espalha pelo mundo, aí vai o genérico representar com muito orgulho e trazer esse DNA Sherman e Voz dos Oceanos para eventos tão importantes como esse de hoje que a gente está aqui. Antes mesmo da Voz dos Oceanos começar, a família ela já apoiava a ciência, auxiliando em estudos e pesquisas que pudessem utilizar as nossas expedições e aventuras, né, e a própria Veneno Cat como uma plataforma que auxiliasse estudos tão importantes e relevantes. Quando decidiu criar a Voz dos Oceanos, eu já estava nesse processo também, a família naturalmente considerou a ciência como um pilar fundamental para essa nossa missão, essa iniciativa coletiva do Brasil para o mundo. Navegando pelos mares do mundo há mais de 40 anos, a família Sherman começou a testemunhar a invasão de plástico nos oceanos em lugares remotos no final dos anos de 1990. E este fato foi crescendo a cada ano, se tornando mais urgente e preocupante. Em 2016, quando a gente estava com a terceira volta ao mundo, numa ilha remota do Pacífico chamada West Fayou, a gente teve um ponto que foi o ponto de virada de chave para a gente criar a Voz dos Oceanos, que a família encontrou mais uma vez uma faixa de praia extensa, uma ilha deserta completamente invadida de plástico de todos os lugares do planeta, onde não tem ninguém que habita, né? Mas o plástico chega até lá, os resíduos chegaram. E ali a família decidiu que ela dedicaria as próximas aventuras não mais a fatos históricos, não mais a desejos pessoais, mas sim essa missão que se tornou a Voz dos Oceanos. Então, nessa viagem de memórias, quando eu comecei a preparar para estar aqui, eu também lembrei quando a Voz dos Oceanos partiu em agosto de 2021, um dos primeiros destinos que a gente teve, que foi o Rio de Janeiro, e a gente estava no Rio de Janeiro, e lá a gente começou a conversar sobre o pilar científico, da possibilidade de ter o Instituto Oceanográfico, o professor Alexander Kuhn e todos os pesquisadores ao redor envolvidos na nossa missão. E foi uma grata alegria quando a gente estabeleceu essa parceria e Tuba trouxe 3 possibilidades de pesquisas para a gente fazer e a gente trazer para a Voz dos Oceanos esse conceito de ciência cidadã. Fazer ciência nesse país não é tão fácil, acho que no mundo também, né? Mas aqui demandava uma série de exigências e batalhas e lutas para conquistar apoio, e a gente, por mais de 2 anos, foi construindo o caminho para chegar na primeira pesquisa científica em campo, que foi a nossa expedição científica, que começou no ano passado, e que a gente teve a bordo 4 tripulantes maravilhosas, abençoadas, incentivadas pela família Sherman, orgulhosa por toda a tripulação da Voz dos Oceanos, 2 delas aqui, a Marília e a Jéssica, além da Kate e da Tamis, que embarcaram numa missão que apertava o coração. A gente falava, nossa, vai dar super certo, e eu só fiquei que deu certo mesmo. Quando a gente chegou em Belém, eu vi as 4 chegando, salvas, seguras, e com um belo trabalho que elas realizaram. Em aproximadamente 2 meses, essas 4 jovens profissionais excelentes, cientistas, percorreram de 11 de maio a 15 de julho
891 quilômetros da costa brasileira, coletaram, né, foram 18. É isso mesmo. Reduzir o trabalho, né? Está vendo como é bom ter equipe? Na verdade, foram 17 destinos, passando por 15 estados entre Itajaí e Belém do Pará. Né? Esses 9 mil, quase 10 mil quilômetros, que era como a gente anunciava. Né? E aí, os 800, na verdade, foram 891 bivalves que foram coletados, 7 espécies nessa trajetória que vieram para cá, do Instituto Oceanográfico, que estavam, né, estão seguramente armazenados com todos os cuidados para agora um novo momento, uma nova fase que finalmente a gente vislumbrou e que a gente consegue, no dia de hoje, comemorar, né? Que é com esse laboratório que vai ser utilizado não só para essa pesquisa, mas para muitas outras, né? E nesse momento, a gente agradece quem apostou na ciência como a gente e que apoiou a nossa expedição, né? A Localiza, que foi a patrocinadora oficial, e o apoio ainda nacional que a gente teve da IBEMA, da Mitsubishi Motors, da Monster Can, da Yacht Master, além do apoio institucional da Marca Brasil e da Embratur e de diversos apoiadores locais que auxiliaram na logística, na hospedagem dessas 4 cientistas incríveis e tripulantes. E hoje a gente também agradece em especial o apoio, né, e fundamental da Shimatsu, né, que vai fazer dessa expedição virar uma realidade, um estudo super importante, né, uma análise super precisa com o equipamento doado pela Shimatsu, que apostou também nessa nossa parceria e aposta na ciência e todos os estudos que virão daqui. A gente está orgulhoso de hoje ser um marco e a gente vislumbra a partir daqui as análises que vão ser apresentadas em primeira mão da COP30 e que muitos estudos possam surgir e crescer aqui dentro desse novo laboratório que a gente está. Então, a todos os parceiros, em nome da Voz dos Oceanos, o nosso agradecimento ao Instituto Oceanográfico, a você, que não é um parceiro, é um amigo, né? É a minha voz da ciência aqui, quando tem dúvida, amigo pelo amor de Deus, e a lembrança de tanto, né, de termos muitas outras jornadas para construir juntos, e a ciência, a cada pesquisador, cientista, nossa admiração, apoio e reverência. A gente navega em busca de um oceano e, consequentemente, de um planeta mais saudável. E nessa jornada, a ciência é fundamental. A todos, parabéns e obrigado. Obrigado, Ale. Passo a palavra a Juarez Araújo de Silveira. Boa tarde, pessoal. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui hoje. Esse projeto foi levado até a Shimatsu, né, pela a nossa vendedora Júlia, pelo nosso químico de aplicação na parte de enfermamento, Lucas, e o Nabor, que infelizmente hoje não está aqui, mas o Lucas e a Júlia estão. Eu pedi para a Júlia que me preparasse um texto para mim poder, eu sei de todo o projeto, eu sei de tudo isso, eu apoiei esse projeto dentro da Shimatsu, né? Então, mas eu pedi que a Júlia, que foi ela, junto com o Lucas e com o Nabor, que levaram isso para dentro da Shimatsu. Então, ela me preparou um texto que eu vou ler para vocês. É uma grande satisfação que estamos aqui para celebrar a inauguração do seu marco, um marco essencial para a pesquisa e preservação dos nossos oceanos. A Shimatsu tem o orgulho de fazer parte desse projeto, fornecendo um equipamento de microscopia site que permitirá análises detalhadas sobre microplásticos em organismos marinhos. Esta parceria reflete o compromisso contínuo da Shimatsu de apoiar a ciência e o avanço tecnológico com o objetivo de gerar impactos positivos na sociedade e no meio ambiente.
gostaríamos de destacar o papel fundamental do Dr. Alexandre Turra, que é a peça-chave para concretizar essa colaboração entre a USP e a iniciativa Voz do Oceano e a Shimat. Sua visão e liderança foram essenciais para unir esforços e criar um ambiente propício para o avanço científico em uma área tão estratégica como a análise de microplástico e a preservação dos ecossistemas marinhos. Esse esforço colaborativo demonstra como a ciência, a tecnologia e o engajamento social podem caminhar junto para enfrentar os desafios ambientais. Esse projeto é fruto de um esforço coletivo entre o Instituto Oceanográfico da USP e a iniciativa Voz dos Oceanos, que recentemente conduziu uma pesquisa inovadora sobre microplástico em moluscos, ostras e mexilhões coletados em regiões costeiras do Brasil. O resultado evidencia como a contaminação por microplástico já afeta a cadeia alimentar e pode ter impacto na saúde humana. Nesse contexto, o papel da Shimat vai além de fornecer tecnologia. Nosso compromisso é apoiar a ciência, contribuindo com instrumentos de alta precisão que possibilitam análises confiáveis e aprofundadas. Sabemos que a pesquisa científica é o caminho para entender melhor os problemas ambientais e como encontrar soluções sustentáveis que beneficiam tanto o meio ambiente quanto a saúde humana. Contribuindo com a sociedade por meio da ciência e da tecnologia, reafirmamos nossa dedicação em apoiar iniciativas que buscam o equilíbrio entre o desenvolvimento e sustentabilidade, e que esta parceria continue gerando conhecimento, fortalecendo rede de pesquisas e promovendo soluções inovadoras para a preservação dos oceanos. Muito obrigado. Obrigado, Juarez. Então, Juliana, suas palavras. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Berninger da Costa. Eu sou oceanóloga, formada na FURG. Inclusive, o professor Eduardo foi meu veterano direto. Fui sua bichete, não sei se lembra de mim. Eu sou analista em CIT do CNPq já há um pouco mais de 20 anos. Estou representando aqui a minha coordenadora, né, a Margarete Carvalho, que é coordenadora do Programa de Pesquisas em Ciências Ambientais e do Mar do CNPq. E eu também sou gestora da chamada número 4322, que é Combate à Poluição do Mar e Ambientes Marinhos causada pelo plástico e seus subprodutos, onde foram aprovados 15 projetos nessa área, né, com valor de 15 milhões de reais, financiado com recursos do FNCT, CT Petro, né, inclusive o professor Alexandre Turra, ele é um dos coordenadores de projetos desse edital, né, esse edital ele deve ter vigência aí até janeiro de 2026, então está em plena vigência, né. Gostaria inicialmente de agradecer, né, o convite para participar desse momento, né, e saudar a todos aqui, todos os envolvidos no projeto, né, os parceiros institucionais, as equipes técnicas, científicas envolvidas, assim como cada um dos profissionais que dedicou seu tempo, seu esforço, seu conhecimento para que esse espaço se tornasse uma realidade, né. Bom, a gente entende que a inauguração desse laboratório multiusuário aí de monitoramento de microplásticos é uma iniciativa extremamente bem-vinda e muito bem pertinente nesse momento, né? É um momento bastante apropriado, porque essa questão do lixo plástico no mar tá bastante em voga nesse momento, né? Principalmente porque a sociedade vê esse lixo, né? Aí, né? Então, essa coisa de visualizar, né, o problema facilita muito para as pessoas verem que realmente esse problema existe, né? E que o combate ao lixo plástico está tendo, então, esse apoio popular, apesar de que ainda há necessidade de ter muita conscientização, né, da sociedade com relação a isso, né? Mas não só isso, né? Bom, na realidade, esse problema do lixo no mar, todos nós sabemos aqui, né, que não é de hoje, né? Isso daí é um acúmulo ao longo de diversas décadas, né? E até pesquisas também não são de hoje, né? Eu lembro que na minha graduação, quando eu era graduando ainda, lá nos idos de 1996, 97,
eu cheguei até, tive a oportunidade de acompanhar uma amiga minha que estava fazendo TCC justamente nessa área. Ela fazia coletas ao longo do litoral, né, nas praias, nas areias, coletando pellets de plástico e tudo mais. Então, o TCC lá no litoral do Rio Grande do Sul, né, o TCC dela foi junto ao professor Gilberto Filman, na época, né? Então, quer dizer, lá já faz mais de 28 anos aí, por aí, que há pesquisas nessa, né, até mais, né? Eu estou falando do que eu vivenciei, né? Pesquisas nessa área, né? Mas, assim, o Brasil ainda é muito carente de informação sobre esse tema, e principalmente de informações mais padronizadas, né? Que tenham um banco de dados, né? Com informações mais padronizadas, porque as pesquisas acabam que sempre foram feitas de forma muito localizada, muito dispersa, e isso acaba dificultando para o poder público se apropriar disso daí e poder fazer medidas aí de combate ao lixo plástico, né? Então, a gente entende, né, que esse laboratório, ele nasce, então, já com essa missão super importante, realizar pesquisas com metodologia de análise padronizadas, que permitam a colaboração, né, a participação de diversos grupos de pesquisa, inclusive grupos de pesquisa menos consolidados, né? Lembrando que o Brasil é gigante, né? Então, realmente, fazer pesquisa ao longo de toda a nossa costa é realmente um trabalho bastante hercúleo, né? E que tenham dados precisos, dados uniformes, né, que possam contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes no combate à poluição por plásticos, baseados em evidências científicas, né? Além disso, né, a gente entende que esse laboratório multiusuário aí também será mais um pilar para o alcance do objetivo D, né, do Plano de Combate ao Lixo do Mar, né, da MMA, que visa impulsionar pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e metodologias para combater o lixo no mar, né? Então, realmente é extremamente oportuno. A gente fica muito feliz com isso está acontecendo nesse momento, né? Além do que, né, um laboratório multiusuário, ele promove a otimização de recursos financeiros, né? A gente sabe que a maior parte dos recursos de pesquisa no Brasil é por financiamento público, né? Então, e a gente, como agente público, a gente sempre tem que pensar na eficiência, né, do recurso, né? E a transparência, que isso seja devolvido para a sociedade, né? Então, o laboratório multiusuário é uma coisa que sempre desejou, né? Essas parcerias multi-institucionais, uma coisa que o CNPq pede, né, exige até em diversos editais do CNPq, justamente para poder ter essa eficiência na pesquisa, né? Então, assim, esse compartilhamento da infraestrutura, a capacitação de recursos humanos para o uso desses equipamentos, isso daí é super importante. A gente vê sempre com muito, muito, muito bons olhos, a gente está muito satisfeito, muito feliz, né, em ver essa iniciativa, né? Então, por fim, né, a gente deseja o maior sucesso para essa iniciativa e que as pesquisas que sejam realizadas no laboratório sejam extremamente profícuas, que gerem resultados importantes, que subsidiem a tomada de decisão e que sejam efetivamente aplicados para a sociedade. Agradeço muito. Boa tarde. Juliana, muito obrigado. Passo a palavra a Larissa Godoy. Oi, boa tarde a todos e a todas. Vocês me ouvem? Sim, a gente te ouve muito bem. Maravilha. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, na pessoa do professor Eduardo, aí do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, e agradecer muito esse convite, né, para participar da abertura desse seminário e do lançamento desse centro de referência. Mais uma ação muito relevante, muito importante para enfrentamento da poluição, né, marinha e especialmente a poluição por resíduos sólidos, que a gente sabe que é majoritariamente composta por plástico. Então, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês que nós estamos na fase final da elaboração da Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico, que deve ser lançada no próximo mês, no máximo. E a Universidade de São Paulo, a cátedra da Unesco, né, e o Instituto Oceanográfico
foram nossos parceiros desde o início, desde 2023, quando essa gestão do Ministério do Meio Ambiente, liderado pela secretária Natone, pela ministra Marina Silva, percebeu que nós precisávamos olhar com bastante foco e bastante seriedade sobre essa questão que é global, que é a poluição por plástico, né, no ambiente marinho. Não é somente uma iniciativa nossa, brasileira, ou do Ministério do Meio Ambiente. Ele envolve uma multiplicidade de atores, envolve uma multiplicidade de interesses muitas vezes antagônicos, né, dos mesmos atores, muitos setores econômicos, por exemplo, que utilizam o mar ou a zona costeira, né, para sua produção, são impactados e igualmente, muitas vezes, impactam o próprio ambiente costeiro e marinho. Então, existe uma complexidade intrínseca nisso, existe um envolvimento tanto daqueles que são os mais vulneráveis a essa poluição, que é a população costeira e marinha, principalmente aquela, né, que vive em situação mais vulnerável, né, em manguezais e outras áreas da zona costeira, onde o lixo no mar, principalmente o plástico, volto a dizer, o plástico fica acumulado. Então, considerando tudo isso, nós fizemos um acordo de cooperação técnica aí com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, para que tivéssemos um assessoramento técnico-científico para essa concertação, para a elaboração de uma estratégia que envolvesse governos, sociedade civil, a comunidade científica, né, de uma maneira geral, porque ver a poluição por plástico como o plástico que, como a Juliana viu, que é o plástico que a população e nós mesmos, que a gente visualiza no ambiente costeiro e marinho, seria enxugar gelo, né? Então, nós precisamos ver a questão da poluição por plástico do nascedouro, né? Desde o início da cadeia do produto, do material plástico, e entender por que esse material vai parar no oceano e como ele é encontrado. Microplástico é uma das formas, né, nas quais ele é encontrado. O microplástico, muitas vezes, ele vem de um processo de fragmentação de materiais, seja já no ambiente marinho, né, ou antes dos próprios efluentes terrestres ou de atividades realizadas na área marinha. Então, olhar o plástico no mar como uma ação de retirada de resíduo pontualmente, ou mutirões de limpeza de praia, ou esse tipo de ação pontual, muitas vezes muito cara, porque se for realmente enfrentar, a gente sabe que a maior parte do plástico que está no oceano não está na superfície, está na coluna d'água, está nos fundos marinhos. Então, a gente tem que pensar a poluição por plástico de alguma maneira maior, né? Considerando, então, todo o ciclo de vida e entender por que esse plástico vai parar no ambiente marinho e o que os diversos setores, os diversos atores sociais podem fazer para minimizar, para diminuir esse plástico que chega, ao fim e ao cabo, sempre no ambiente marinho, seja vindo de terra, do continente, seja vindo das atividades realizadas no ambiente marinho, como, por exemplo, a pesca, né, em todas as suas formas, ou o próprio transporte marítimo, ou também a parte ali nas regiões portuárias, onde o lixo se acumula muito e por situações eventuais de dragagem, né, para construção ou para a manutenção de portos, isso fica mais evidente, a população sente, né, nesses momentos, quando esse lixo que está, entre aspas, escondido ali no fundo do mar ou no sedimento, ele é espalhado pelas praias, né, pelos municípios que ficam ali na região dos portos. Então, considerando isso, a gente
discutiu essa estratégia desde 2003, vemos discutindo, e eu gostaria de enfatizar bastante a participação e a importância da academia, da comunidade científica, tanto da área de oceanografia, como de outras áreas também, de economia, de química, de sociologia, e diversas outras que têm nos ajudado a pautar essa questão, né, a questão da poluição em diversos fóruns. Então, tanto nacionalmente, para então discutir de forma ampla, como nós discutimos a estratégia nacional, quanto nos fóruns internacionais, que vocês sabem, o professor Eduardo falou que tem sido discutido também nesses 2 últimos anos um tratado internacional, um acordo internacional juridicamente vinculante que visa conter essa poluição por plástico. E o ambiente marinho é uma das principais vítimas, vamos dizer assim, dos principais acumuladores dessa poluição. Por isso, esse nosso olhar aqui no Departamento de Oceano do Ministério do Meio Ambiente e a nossa preocupação com essa questão. Então, voltando, a gente, durante o processo de construção, fez consultas e fez também alguns seminários junto com a equipe do professor Alexandre Turra, da Cátedra da Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Nós fizemos alguns webinários para entender as diversas nuances e tudo que está em jogo na estruturação de uma política que efetivamente possa olhar para a questão da poluição marinha por plástico de uma forma abrangente e que, na verdade, que todos os setores, além de se verem ali, também abracem ou vejam o seu papel, a sua responsabilidade ou as suas competências, né, na medida em que a gente precisa ter uma ação urgente e o governo é cobrado, não só o governo federal, mas os governos estaduais, os governos municipais que são responsáveis pela limpeza urbana. O governo, o setor público tem sido muito cobrado por isso. Então, para dar essa resposta e para dar uma resposta onde nós concertada, vamos dizer assim, o Ministério vai lançar a estratégia, o Ministério da Ciência e Tecnologia é um parceiro na implementação da estratégia, também coordena as ações específicas de ciência, tecnologia e inovação que estão previstas na estratégia. E, além disso, todo esse conhecimento científico que a gente sabe que existe, nós temos pesquisadores, professores, né, cientistas brasileiros que nós podemos conhecer dessas diversas áreas que fazem pesquisas muito relevantes e muito importantes para nos ajudar primeiro, a mostrar, né, o tamanho do problema, porque é paradoxal, mas às vezes em alguns fóruns políticos a questão do microplástico, por exemplo, que é o que nós estamos discutindo aqui, ela às vezes até é desacreditada. Ah, mas não tem dado. Ah, mas esse dado não vem da onde? Mas esse dado... Então, existe sempre uma dificuldade para o governo nessa agregação de dados e no monitoramento, ter dados confiáveis, dados que são coletados periodicamente, que possam informar políticas públicas com metas, com indicadores, né, para que a gente possa realmente estruturar alguma coisa. Isso é uma falha que a gente tem, isso está previsto na estratégia, inclusive para nos ajudar, enquanto poder público, a fazer o monitoramento desse resíduo. Qual é a contribuição do Brasil, né? Por exemplo, se tratando de fontes terrestres, quanto que o Brasil colabora com essa poluição por plástico no oceano? Né? Nós temos algumas pesquisas, nós temos muitas iniciativas muito interessantes, com metodologias diferentes, com abordagens diferentes, mas nós não temos exatamente um dado específico, agregado para toda a costa ou para todo o Brasil, que a gente possa utilizar para embasar uma política, um plano de ação, por exemplo, que tenha metas que possam ser alcançadas, porque tem indicadores que podem ser monitorados e etc. De outro lado, o Brasil ele está empenhado
na implementação do ODS 14, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 da Agenda 2030 das Nações Unidas, e a meta 1 do Objetivo 14 é justamente a conservação e o sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Dentro dessa meta, um dos indicadores globais é exatamente a densidade de resíduo plástico no oceano. É uma meta global. E essa meta nós não conseguimos, e esse indicador, por exemplo, que ainda está sendo discutido no Brasil, nós não conseguimos ainda definir esse indicador, então esse centro de referência é essencial para a gente formar massa crítica e base para a gente, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, IBGE e IPEA, formular um indicador nosso, né, para monitoramento dos resíduos plásticos no ambiente costeiro e marinho. Então, a gente vê também, como disse a Juliana, com muito bons olhos essa inauguração. Nós estamos muito felizes, parabenizamos, agradecemos muito a parceria, tanto na elaboração da estratégia, quanto na parceria contínua aí com a pesquisa científica de altíssima qualidade que é produzida pela Universidade de São Paulo e outras universidades públicas brasileiras, e esperamos que a gente possa contar com vocês, então, nessa discussão sobre os indicadores, e esse indicador especificamente, né, do ODS 14, e para a gente reportar como tem sido implementada a implementação do ODS 14 no Brasil. Acho que eu já falei muito mais do que eu deveria, né, Turra? Mas eu agradeço muito e permaneço aqui à disposição, aqui no Ministério do Meio Ambiente. Sou também, me considero também equipe aí do professor Turra. Muito obrigada. Boa tarde. Larissa, fechando essa mesa de abertura, e antes desse fechamento, eu queria destacar que a gente está aqui com instituições representadas aqui, vocês puderam ver nas falas de cada uma delas o papel que cada uma tem na construção de algo que não tinha antes, na construção de algo novo, algo necessário. Nós temos que destacar aqui também o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia, que junto com o CNPq estrutura essa chamada, dentro da qual a gente teve a possibilidade de criar as condições para ter essas parcerias sendo estruturadas. E isso faz com que a gente também lembre que a gente depende de pessoas. Então, a proposta que foi elaborada por várias pessoas, eu queria citar algumas, aqui a Marília, a Suzane, o Lucas, a Carla Elif, que não está aqui, e além de uma série de pesquisadores do Brasil inteiro que acreditaram nessa proposta e deram cartas de apoio para a gente poder, então, submeter a proposta e ser bem sucedido no processo de seleção, né, Juliana? E nesse sentido, a gente já tem novas pessoas entrando no time, né? A Marcela, a Maria Clara, a Ana, a Vanessa e outras pessoas que estão compondo esse time que vão ajudar a gente a construir esse movimento, né, de consolidação dessa temática no Brasil, né, tornando o Brasil cada vez mais um ator importante na ciência, dessa ciência no mundo. E, dito isso, eu queria partir agora, pedindo para vocês ficarem mais um pouquinho aí na tela, para a gente fazer a cerimônia de revelar essa placa, que eu estou revelando agora, sim, né? E para a gente poder mostrar para vocês um pouquinho do laboratório. É um laboratório de acesso restrito por conta de contaminação por microplásticos. Nós estamos cheios de microplásticos nos nossos cabelos, nas nossas roupas. Então, tem todo um protocolo para a gente poder entrar no laboratório. Então, a gente trouxe ele para vocês aqui, tá? E essa que é a ideia da gente mostrar rapidamente e depois a gente revela a placa que eu já revelei. Eu vou fazer assim e revelar para a gente bater uma foto entre todos que estão aqui, inclusive quem está lá na tela, para a gente poder, então, dar sequência ao evento. Pode ser? Então, a gente preparou uma pequena apresentação e um vídeo para vocês. E já recapitulando, né? Estamos aqui. E já dando spoiler do que vem pela frente.
Temos aqui, então, algumas fotos. A gente fez uma reestruturação, como vocês vão poder ver. Vou ficar quieto um pouquinho. Bom, assim, para quem lembra do Zácaro, o italianíssimo, do Almoço com as Estrelas, essa música foi inspirada nele. É claro que 3 pessoas aqui vão lembrar do que eu estou falando, né? Mas, enfim, aqui a gente tem, né, então, uma visão geral, né, das diferentes partes do laboratório para a preparação das amostras e também para análise com o equipamento que permite com que a gente consiga olhar partículas muito pequenas, de 10 micrômetros, coisas que a gente não vê olho nu, analisando essas partículas por meio de uma análise de infravermelho, né, de um espectrômetro, mas também usando a tecnologia de Raman, né, usando laser. E com isso a gente tem uma diversidade, uma versatilidade muito grande para poder analisar as partículas e muito além. Ou seja, esse equipamento não serve só para analisar microplásticos, serve para analisar uma série de outras coisas e essas funcionalidades vão estar disponíveis para que a gente consiga aqui, né, produzir essa ciência, produzir respostas para os problemas que a gente vê na sociedade. Então, essa é uma pequena amostra que a gente trouxe para vocês. Eu queria pedir, então, para que a gente pudesse então, fazer esse momento simbólico de mostrar essa plaquinha para que a gente possa, então, inaugurar esse laboratório. Pode ser? Então, você pode voltar, Marília, elas aqui para a gente fazer uma foto aqui? Pode ser? Mais 3, mais 4 e elas atrás. O que vocês acham? Para nos voltarem aqui, o zoom voltar. Isso, pronto. E aí, eu acho que a gente tá certinho, vocês estão vendo? Eu não consigo ver direito daqui. Vamos lá. Sim? Porque a placa... Andando para lá? Manda. Se vocês quiserem descer aqui, pode ser melhor. Vamos descer. Para dar sequência às atividades, a gente vai ter um painel. E para esse painel, a gente trouxe aqui uma apresentação para dar o início, né, da discussão, para sinalizar o início da discussão, que vai ser feita pela professora Suzane de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná. Eu tinha escrito errado antes, desculpa. E que depois vai ter a mesa composta pela Cláudia Lamparelli, da CETESB, e pela Valéria Ferreira Homem, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, eu vou pedir para a Cláudia ficar um pouquinho para você poder ver a apresentação melhor e aí depois a gente compõe a mesa. Pode ser? Sim? Então, com vocês, Suzane. Vem cá. Pode, o que você quiser. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, professora Alexandra Turrak, por esse convite, né? Para mim é uma honra estar aqui hoje falando com vocês. Para mim, esse trabalho é parte da minha tese, que inclusive foi orientada pela professora Alexandra Turrak, e é falar um pouquinho sobre como estão as pesquisas sobre microplástico na biota brasileira. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está trabalhando hoje, né? Que é a inauguração de Salmar, e quais são as potencialidades e quais são as fragilidades, e o que a gente pode, enquanto centro de referência, está contribuindo para a melhora das pesquisas, está contribuindo para instigar o que essas pesquisas podem ter a mais do que a gente já tem visto atualmente.
Então, a temática do microplástico, né? O plástico é um produto muito versátil e por isso que a gente usa muito. E aí está a grande dificuldade da gente conseguir eliminar o plástico das nossas vidas. Né? Quando a gente traz uma imagem ali de vários utensílios domésticos, eles se estendem a outros utensílios, e não só utensílios domésticos, como a própria maquiagem, né? Eu trouxe ali que saiu no Correio Brasiliense semana passada, que maquiagem é fantasia, poste em glitter, pedrarias e muita cor para curtir, né? Então a gente vê a colega ali fantasiada de microplástico, né? Então a gente começa a ver que o microplástico está presente na nossa vida e é muito difícil a gente eliminar isso, né? E como que a gente está observando esse microplástico na natureza, né? Quando a gente vê a Larissa comentando que a gente precisa de mais pesquisa, de mais informação, é isso. A gente precisa de mais informação, inclusive para ter maior conscientização das pessoas, para a gente entender que o microplástico está presente no ambiente, está presente nos animais, está presente no nosso alimento, e o quanto isso pode impactar a saúde humana. Então, aqui a gente vê, né, que lá a gente teve o luxo do plástico ao lixo que a gente vê todo dia, né? Então, a gente sai do luxo ao lixo de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito presente na nossa vida, né? Então, a gente vê nos manguezais as sacolas se degradando, a gente ainda tem muita sacola de uso único, a gente vê o processo de degradação, a gente vê os pellets presentes nas praias, aquela imagem ali em cima de rede de pesca, provavelmente no oceano, e por último ali é uma tartaruguinha meio... ela não é de verdade, mas ela traz realmente que as nossas espécies marinhas elas estão consumindo e estão sofrendo com o microplástico de uma maneira muito presente em todos os lugares onde tem estudos sobre essa temática. A gente tem imagens de todo o luxo que a gente teve transferido para o meio ambiente, né? Ali embaixo tem uma imagem do Rio de Janeiro, das praias do Rio de Janeiro, entendendo que esse lixo ele continua se degradando infinitamente até formar microplástico e até a gente novamente estar consumindo, estar respirando, estar passando na nossa pele, estar tomando água, enfim, né? A gente tem uma enxurrada de microplástico, porque eles são onipresentes, estão em todos os lugares, estão fazendo parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, a gente tem estimativas de 2022, né, de 390 mil toneladas produzidas de plástico anualmente. Esse plástico, menos de 10% desse plástico é reciclado, ou seja, né, a gente tem esse plástico presente em vários lugares. E, consequentemente, a gente tem um aumento do plástico no ambiente marinho e terrestre. Eu trouxe essa foto da tartaruga porque normalmente essas espécies mais carismáticas elas sensibilizam mais as pessoas, né? Então a gente entender que esse plástico presente ele vai parar provavelmente em alguma espécie marinha, que é a espécie carismática, mas não necessariamente desse tipo de espécie. A gente tem os peixes, a gente tem os moluscos, a gente tem a meiofauna, então todos estão sofrendo em função do aumento do lixo plástico no meio ambiente. De 15 a 51 milhões de microplásticos nas águas marinhas estão estimadas. A Larissa até comentou agora na apresentação dela, falando um pouquinho sobre microplástico na coluna d'água, no sedimento, e esse inventário tem um furo, e provavelmente esse furo desse inventário está na biota marinha. Né? Então, assim, quando a gente pensa onde é que está, né, aonde que está a parte do inventário que não está sendo contabilizado, que se estima, mas a gente não consegue contabilizar, existe a expectativa de que esteja no sistema digestivo, esteja interagindo com a biota marinha. Então, em função desse microplástico presente no meio ambiente, a gente tem uma alta biodisponibilidade para a biota, né, de interação e ingestão da biota, e a gente vê que existe uma tendência de aumento desses estudos, não só no Brasil, mas no mundo. Tá? Então, a apresentação hoje vai falar um pouquinho, né, sobre como que foi feita a avaliação de microplástico na biota brasileira, tentar entender um pouquinho o atual cenário desses estudos de interação e digestão, como que esse levantamento está distribuído no Brasil, inclusive numa perspectiva da gente melhorar essa possibilidade de monitoramento, como estão qualificados esses microplásticos nos estudos, né, que inclusive a ausência de qualificação, de tipificação desse microplástico também nos deixa uma lacuna importante de dizer assim, tá, se eu não sei o que é, eu não sei de onde vem. Se eu não sei de onde vem, eu também não consigo combater de maneira mais efetiva, né? Então, um pouquinho sobre isso. Quais foram as principais metodologias de pesquisas utilizadas? Então,
a gente separou entre interação de microplástico com a biota e ingestão. E o que seria interação, né? Pensar na interação, os organismos utilizando o microplástico como substrato, os organismos utilizando o microplástico como biofilme, então esse basicamente seria a interação. Ou está interagindo diretamente com a biota. Então, de repente, você tem copépide junto com microplástico, você tem ictiofauna junto com microplástico, convivendo junto, tá? Então, a gente utilizou essa classificação. E a segunda classificação é a ingestão propriamente dita do microplástico. Então, a maior parte dos estudos no Brasil até 2023, tá? Foi feita uma revisão bibliográfica com bola de neve, enfim, foi avaliado 78 artigos e assim, depois que a gente termina a pesquisa, ainda começa a aparecer mais outros artigos que não foram contemplados pela metodologia, né? Então, esses dados, eles não se terminam neles mesmos, né? Então, a gente vai ver que toda hora apresenta mais dados, mas, enfim, ele foi até maio de 2023 e foi esses os resultados que foram observados. E a gente vê, por exemplo, naquele gráfico ali de barra, que a gente tem um aumento significativo de estudos de microplástico. Aquele azul ali é a interação de microplástico com a biota, a laranja é a ingestão de microplástico por peixes, o cinza é microplástico ingeridos por invertebrados e o amarelo são microplásticos ingeridos por aves e megafauna. A gente vê que no Brasil, os primeiros estudos começaram em 2009, principalmente com aves que comiam pellets. Nessa época ainda não se tinha esse termo de microplásticos sendo utilizados, então a gente teve que usar plástico marinho, lixo marinho para conseguir puxar essas informações. Então a gente vê que existe um movimento de, inclusive, começar a utilizar o termo microplástico e só a terminologia em si, acho que 50% só dos estudos tinham microplástico como título, ela já é uma limitação para fazer a revisão bibliográfica, né? Então, se você tem menos de 50% com um título utilizando microplástico, quando a gente vai fazer uma revisão, ela acaba limitando isso. Então, a gente vê que, por exemplo, em 2020, um grande aumento dos estudos de microplásticos impulsionados por estudos de microplástico em peixes de água doce. Então, você vê que, assim, algumas instituições do interior de São Paulo começaram a pesquisar, então a gente vê um aumento dos estudos, né? Mas, de uma maneira geral, agora, os mais recentes foram invertebrados, moluscos, polvos, né? Então, assim, você vê um aumento dos estudos, provavelmente ali em 2021, 2022 diminuiu por conta da Covid, tá? Mas existe uma tendência, não só no Brasil, mas mundial, de aumento desses estudos. Então, no Brasil, a gente vê que a distribuição dos estudos sobre microplástico, que a gente dividiu por região. Então, apesar de existir estudos laboratoriais, não de monitoramento, né, não in situ, por exemplo, no Centro-Oeste, a gente não conseguiu encontrar nenhum. Alguns estudos no norte do país, com uma grande quantidade de peixes de água doce sendo avaliados, muitos estudos no Nordeste, né? Então, muitos estudos sobre peixe, inclusive, no Nordeste. Os estudos acontecendo no Sudeste, principalmente de invertebrados, impulsionados principalmente pelo Espírito Santo, né? Que teve agora, nos últimos anos, um boom de estudos sendo realizados. E no Sul, de aves e megafaunas, principalmente ali no Rio Grande do Sul. Então, são estudos mais longínquos, principalmente com aves e tartarugas. Aí a gente pega os dados das espécies avaliadas no Brasil. De 365 espécies, 214 continham microplástico. Isso vale ressaltar, sim, que algumas espécies avaliaram um exemplar, 2 exemplares, que não é representativo para a gente saber se tem microplástico ou não, né? Mas, de qualquer maneira, esses dados trazem essas informações. Olha, a gente tem mais de 50% dessas espécies com microplástico ingeridos, o que acende a luz, né? Esses dados são no Brasil, mas eles também se reproduzem ao longo do globo todo. Então, os estudos sobre interação, a maior parte dos estudos no Brasil, 66%, foram sobre a interação da ictiofauna, plantas e algas marinhas. Então, são estudos que coletaram água e viram quanto que tinha de microplástico, quanto que tinha de ictiofauna, planta, enfim, convivendo, entendendo que se a gente tem um maior convívio dessas espécies com microplástico, maior probabilidade de eles ingerirem microplástico, ou maior possibilidade de outras espécies que consomem essas espécies ingerirem microplástico, né? Então, existe um potencial de ingestão de microplástico por essas espécies. E 44% dos estudos
utilizar os microplásticos como substrato para compor biofilme. E dentro dessas bactérias, fungos observados, existiam espécies potencialmente tóxicas, né? E assim, uma coisa que é bem legal de um dos estudos é que algumas espécies elas continuavam presentes no biofilme mesmo em lugares com muita diferença de temperatura. Então, por exemplo, próximo da Antártica tinha espécies que eram normalmente comuns em áreas mais quentes, né? Então a gente vê que existe esse rafting, que também é um problema relacionado a espécies invasoras e relacionado a espécies tóxicas. Então, ambientes compartilhados entre microplástico e plâncton, no Nordeste, no Sudeste do Brasil. Os estudos trazem, por exemplo, algumas fases lunares, a cunha de sal, são importantes para a interação dessas espécies com microplásticos nos estuários, em ambientes marinhos, né? Entrada, manutenção e fragmentação desse lixo no mangue. Então, quando a gente vai fazer os estudos relacionados a isso, são variáveis que têm que ser pensadas e consideradas, porque elas vão impactar diretamente na coexistência, né, do microplástico com a fauna local, gradiente decrescente de microplástico em direção à foz, né, como você pensa nisso, concentração relativa de microplástico como variável importante em relação à interação microplástico e fauna, que foi o que eu comentei anteriormente, né, quanto mais microplástico a gente tem, maior possibilidade de ingestão pela biota. E as ilhas oceânicas, elas apresentam, junto com a biota local, mecanismos oceanográficos de pequena escala que vão influenciar a presença desses microplásticos ali. Não só nas ilhas, mas isso de uma maneira geral, né? Então, esses eventos oceanográficos locais, eles vão ter impacto na biota. Então, em relação à ingestão de microplástico por peixe, a gente agora tem o glitter, não só mais na fantasia de carnaval, mas estando presente e interagindo com os peixes locais, né? Então, a maior parte dos estudos eles aconteceram em 69% no ambiente marinho, mas com o aumento dos estudos nos ambientes de água doce, que é uma grande tendência, né? A gente tem uma grande biota no Brasil que tem potencial de ser avaliada. Nos peixes marinhos, 60%, ó, os valores são muito próximos, né? Tanto no ambiente marinho quanto no ambiente de água doce, 60% dos peixes avaliados tinham microplástico. E daí, assim, quais foram os fatores que influenciaram? Né? As questões ambientais, as questões antrópicas, localidade, onde foi avaliado, local da coleta, né? E a sazonalidade. Ambiente que tem mais, dependendo da época que tem mais chuva, menos chuva, quando a gente tem fases de chuva mais estabelecidas também, aumenta ou diminui a possibilidade dessa ingestão. As fases ontogênicas das questões biológicas, tempo de retenção, ingestão e gestão desse microplástico pelas espécies, o nível trófico em que essa espécie está e as questões metodológicas utilizadas, né? A questão da amostra que eu comentei com vocês, às vezes tem um único exemplar, né, que acaba comprometendo realmente fazer um possível monitoramento desses dados. O tamanho do microplástico, a gente vê lá que na megafauna, na ave, eles utilizam microplástico pellets, utilizam grandes microplásticos de 5 milímetros, enquanto a gente começa a avaliar em ostros, micrômetros de microplástico. Né? Então, a metodologia vai influenciar o tamanho, que vai influenciar a quantidade, e o método de extração desse microplástico que vai ser utilizado. A gestão de microplástico por invertebrados, então, nos estudos, 50% das espécies avaliadas tinham microplástico. O índice de condição, que é um índice que a gente avalia em termos de saúde do exemplar, saúde da espécie avaliada, pode ser influenciado pelo consumo de microplástico. Tem um estudo que mostra que a contaminação aumentou ao longo das décadas, que é muito provável, né, que a gente já espera, já que a gente tem mais disponibilidade de microplástico interagindo com a biota. A gente vê, por exemplo, que cefalópodes, tanto de superfície como de grandes profundidades, até 900 metros de profundidade, apresentaram microplástico no Brasil. Né? Então, você imagina que a contaminação ela já está ao longo de toda a coluna d'água. A avaliação de risco individual de populações das espécies. Então, qual é o impacto disso? Começa a ser pensado. E qual é, a partir do impacto individual das populações, qual também é o potencial impacto na saúde humana, já que a gente também está consumindo invertebrados com presença de microplástico. E daí, por último, né, ingestão de microplástico por aves. Então, 54% das aves avaliadas, elas tinham, não necessariamente microplástico, porque eles não avaliaram o microplástico, lembra lá, né, que é principalmente de estudos muito antigos, que ainda não tinha essa tecnologia,
mas elas tinham plástico menores de 5 milímetros, que a gente considerou como microplástico e pellets também. Então, só a partir de 2019 apareceu o primeiro estudo falando de microplástico em aves. A gente observa a ingestão de plásticos menores de 5 milímetros em espécies de tartarugas. Isso é legal ressaltar, porque primeiro que a gente tem tartarugas pequenas que também comem microplástico, que acabam até morrendo por demolição, por não conseguir mais comer. Mas a gente também tem a fragmentação desses plásticos que podem se tornar verdadeiros cantos vivos e realmente machucar toda a parte do trato digestivo trato intestinal dessas espécies. Então, elasmobrancos, como raias e tubarões, também consumiram microplástico. E assim, tentar instigar para quem trabalha com megafauna, também começar a descrever o tamanho dos plásticos para a gente ter um inventário melhor, para a gente poder estimar isso de uma maneira mais adequada para o possível monitoramento. Então, de uma maneira geral, né? O que os estudos no Brasil avaliaram? A maioria avaliou microplástico, né? Mas a gente também teve muitos estudos que, além de avaliar microplástico, avaliaram macroplástico. Então, quando avalia macro e microplástico, nem sempre coloca o termo microplástico no título, que acaba dificultando essa recuperação desses artigos. Alguns estudos não relataram que avaliaram macro ou micro, daí você tem que ir lá no estudo buscar, medir, avaliar, para ver se realmente fala de microplástico, e outros utilizaram pellets. Então, se a gente conseguir ter uma nomenclatura mais favorável, facilita, né? E daí, assim, o que as pessoas avaliam enquanto microplástico, ou qual que é a parte do organismo que as pessoas avaliam, né? E a gente vê de tudo nos estudos. Então, por exemplo, a gente vê nos peixes trato gastrointestinal total ou parcial. Gente, como é que eu comparo um estudo que avalia total e outro estudo que avalia parcial, né? Como que eu consigo mensurar isso ou comparar alguma coisa com a outra? A gente tem, por exemplo, nos invertebrados sendo avaliado o tecido mole. A gente tem biomassa poder interação. Então, a gente conseguir estabelecer algumas caminhos, né, para a gente poder ter dados que a gente consiga comparar, seria uma coisa bem importante enquanto metodologia. Como que as pessoas avaliaram, né? Que a gente vê que cada tipo de estudo que foi feito utiliza uma maneira diferente. Por exemplo, os peixes ali em laranja utiliza muita análise em Petri, né? Então eles vão lá, abrem o trato intestinal, olham e contam o microplástico. Agora, mais recentemente, o pessoal tem utilizado a digestão química para facilitar, né? Mas aí que tamanho de microplástico? Então tudo isso vai influenciando o inventário de microplástico. Alguns utilizaram digestão de matéria orgânica, outros utilizaram separação por densidade, né, para ver o que tem de microplástico, o que não tem de microplástico, e muitos estudos, inclusive, não relataram. Então, dizem que tem microplástico, mas a gente não consegue observar. Dentre os tipos de análise de digestão de matéria orgânica, que é o que a gente tem utilizado, por exemplo, em invertebrados, vários reagentes são utilizados, mas assim, o padrão ouro que a gente tem mais observados é o KH, 10%, né? Mas ainda tem bastante estudo que utiliza peróxido, né? Utiliza NaOH3, então são métodos diferentes que vão ter impactos diferentes na amostra, na recuperação da amostra e na hora que a gente vai contar a amostra, né? Por exemplo, no meu estudo, observou-se que mesmo o KH, que é o mais indicado, eu tive amostras que desbotaram. Daí você não sabe se a amostra é transparente, se ela é transparente com azul, se é transparente com vermelho. Então, isso também tem um impacto importante em relação à avaliação dessas amostras que foram feitas no Brasil, tá? Lembrando que tudo isso aqui foram estudos que foram feitos no Brasil, tá? Parte dessa revisão. Aí, quais foram... tá. E daí, assim, a partir de tudo que foi levantado, né? Como é que a gente tem certeza que aquilo ali é microplástico ou não? Até eu vi um estudo que falava assim, eram partículas antropogênicas, porque a gente também não consegue entender se é microplástico ou não, e por isso a importância do micro-Raman, por isso a importância do micro-FTIR, para a gente começar a ter maiores garantias do que a gente está falando é microplástico mesmo. Alguns você olha e fala, não, é microplástico, mas tem outros que você fala, será que é celulose? Será que não é celulose, né? Então, essa possibilidade da gente ter um equipamento multiusuário, que vários laboratórios do Brasil podem ter acesso, ele é fantástico para a gente poder mostrar para o mundo o que a gente está observando no Brasil e o quanto de microplástico que a gente tem realmente aqui. Tá? Então, basicamente, os estudos foram utilizados com infravermelho,
né? A gente teve PLM e microscopia eletrônica, né? A gente teve muitos estudos no começo, como a gente não tinha muito equipamento utilizado para mudança física do plástico, então coloca para secar, ver se tem mudança, usa agulha quente, né, para ver se altera. Mas assim, hoje em dia a gente já vê que existe a potencial da gente fazer outros tipos de análise. Aí a análise de extração de DNA para ver que tipo de biofilme que está sendo utilizado que está colonizando esses microplásticos. E olha a quantidade de estudos que não reportaram. Né? Então, assim, agora a tendência é a gente diminuir essa quantidade de estudos para a gente poder indicar que realmente é microplástico que a gente está avaliando. E daí também, né, quando a gente vê que vai melhorando a qualificação dos estudos propriamente ditos, né, e a gente vai diminuindo o tamanho do microplástico, a gente vai tendo uma maior necessidade de contaminação, controle de contaminação. Quando o professor Turra comentou que o laboratório ali é de acesso restrito, a gente precisa minimizar a contaminação cruzada do microplástico. Né? E essa restrição é exatamente por isso. Então, quando a gente trabalhava lá as aves com o pellet, a possibilidade de contaminação por pellet não é tão grande, né? Mas quando a gente fala de purpurina, fala de roupa, então existe uma tendência cada vez maior de que os estudos no Brasil têm maior controle e que isso é o que a gente almeja como padrão, né? Que a gente consiga isso. Então, de uma maneira geral, para não me estender, porque eu falo muito. Então, qual que foi a conclusão do estudo? Né? Então, que a gente tem no Brasil um aumento dos estudos da biota no Brasil, que isso é muito bom. Até em 2020, quando eu fiz a revisão, eram 48 pesquisadores doutores no Lattes. Em 2023, eu tive que atualizar a revisão, já eram 240 para mais pesquisadores de microplástico no Lattes doutores no Brasil. Então, a gente vê que existe uma tendência muito grande desses estudos explodirem, né? Mas a gente precisa se a gente quer utilizar esses dados como monitoramento, a gente precisa ter algumas coisas tendo uma harmonização, né? Então, os estudos se concentram em algumas regiões do Brasil, então, que esses estudos aconteçam de uma maneira mais genérica no Brasil inteiro. Existe interação de microplástico com a biota do filme, com existência espacial, diversas espécies marinhas e de água doce estão ingerindo microplástico. Tá? Isso é um problema grave, inclusive, de segurança alimentar. Necessidade urgente de harmonização de protocolo de avaliação de microplástico, né? Para a gente conseguir ter dados comparáveis, que foi o que a Larissa comentou agora anteriormente. E assim, né, como lacuna, ampliação das espécies e biomas investigados por microplástico no Brasil, que isso é o que a gente tem como potencial. Tá? E daí, por último, para instigar, tá? Quais são as perguntas que devem ser feitas quando a gente começa a trabalhar com microplástico na biota, né? Então, quais as vantagens de determinada espécie ou o estudo oferece como ferramenta de monitoramento de poluição? O que a gente deve pensar? Qual espécie que é melhor de monitoramento? O que a gente tem que estar avaliando em relação a essa espécie propriamente dita? Essa espécie, ela precisa de mais ou menos exemplares, né? Essa espécie consegue se pegar mais ou menos exemplares, ela tem muita variabilidade espacial, então isso é importante. Quais implicações que essas descobertas trazem para a biota marinha, tanto em área de poluição e em área de proteção ambiental? Estava comentando com a Marília, né, que a gente tem observado espécies que estão dentro de área ambiental, que têm muito microplástico. Às vezes até mais do que quem está fora da área ambiental, né? O que está acontecendo nesses ambientes? Qual que é o risco em termos de segurança alimentar ou de segurança para a própria espécie como um todo? Quais os critérios biológicos e ecológicos foram utilizados para avaliar a adequação da espécie para esse monitoramento? Então, essa espécie, o que essa espécie tem que ela pode ser uma boa indicadora, um potencial para biomonitoramento? Quais monitoramentos complementares auxiliam a compreensão da análise de microplástico? Será que só a espécie em si ela já dá conta ou não? A gente precisa ter outros componentes abióticos também para complementar essa informação. E quais são os polímeros que mais foram observados? E por que os polímeros? Porque a partir do momento que a gente sabe o polímero, a gente pode potencialmente saber a fonte e potencialmente ter um maior controle e minimização, mitigação dessa fonte de poluente. Tá? Então, tentei ser o mais breve possível. Peço desculpa se eu me estendi. Tá? E é isso, obrigada. Obrigado, Suzane.
A ideia dessa fala era para a gente trazer uma informação inicial para a discussão que a gente vai fazer na sequência, para a qual eu pediria para acender a luz, por favor, para a qual a gente vai também, então, agora apresentando formalmente, nós temos aqui a professora Suzana Oliveira, da Universidade Federal do Paraná. Queria convidar Cláudia Condé Lamparelli, do setor de águas litorâneas, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Então, Cláudia, bem-vinda. E conosco aqui online temos a Valéria Stachini Ferreira Homem, da divisão de Uma Só Saúde Única do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, Valéria, bem-vinda. Pediria para a Valéria ficar no PIN. A gente vai então só dimensionar aqui a forma de ver a Valéria. Talvez a gente faça isso já já. Mas aí eu vou fazer o seguinte: Valéria, você pode abrir seu microfone e falar uma coisinha para a gente ver se a gente te ouve? Muito boa tarde a todos. Obrigado. Agora a gente conseguiu te ouvir. Muito Bom, bem. a gente preparou algumas perguntas orientadoras com base nesse panorama que foi apresentado pela Suzane. Então, eu agradeço a Suzane por ter trazido isso, que já é um resultado desse projeto do CNPq que a gente mencionou, que deu as condições para a gente montar esse laboratório junto com os nossos parceiros, em especial a Shimat e a Voz dos Oceanos. E a gente tem aqui, então, um panorama que pode ser mudado, pode ser ressignificado. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês se apresentarem brevemente, dizendo com que vocês trabalham, onde vocês trabalham e como a temática do monitoramento de microplásticos se insere nesse contexto da sua atuação. Então, eu começaria, como a Suzane acabou de falar, eu começaria pela Valéria, depois pela Cláudia e depois pela Suzane. Pode ser? Valéria, com você. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro de tudo, eu agradeço a oportunidade da gente participar aqui pelo Departamento de Saúde Animal do MAPA. Eu trabalho na divisão de Uma Só Saúde, sou médica veterinária, aqui dentro da saúde animal. E justamente é uma divisão até recente no nosso organograma, que foi uma forma administrativa da gente reunir os vários programas com essa abordagem de Uma Só Saúde, que o MAPA já gerenciava, já conduzia, e vocês não têm ideia do aumento de demandas, assim, só por esta unidade administrativa existir. Coincidentemente com as demandas do Brasil e do mundo, a gente tem muitos assuntos institucionais e tem muitos assuntos com possível abordagem em Uma Só Saúde, não institucionais. E essa discussão sobre microplásticos é um exemplo disso, né? Eu não trabalho diretamente com microplásticos, né? Ninguém aqui no MAPA, no momento, trabalha diretamente com microplásticos, mas a gente trabalha dentro deste universo da agropecuária, a gente trabalha com produção animal, né? E aí entra a produção animal aquática, né? Então, a gente trabalha com aquicultura. Na aquicultura, a gente trabalha com todas as grandes cadeias, né, da aquicultura, piscicultura, carcinicultura, malacocultura, ranicultura. São as principais. E também répteis hidróbios, né, como a gente chama, os crocolidianos. Mas dentro do mundo marinho, a gente trabalha com a produção dos moluscos bivalvos, né? Tanto o sistema produtivo per se, né, mas também com questões de áreas de extrativismos, né, que a gente sabe, aí vocês conhecem né, o que a gente come aí. A gente tem um programa sanitário
né, que vocês devem conhecer. Até gostaria de um feedback de vocês. Vocês trabalham com vocês já ouviram falar ou têm algum tipo de familiaridade com o nosso Programa Nacional Moluscos Bivalves Seguros, apelidado de Molubes? Sim, sim. Inclusive, o nosso contato mais recente com o IO, muito rico, foi lá em 2019, quando a gente teve aquele evento muito chato e muito drástico do derramamento de óleo grosso na costa do Brasil, que pegou especialmente os estados do Nordeste, e a mancha de óleo ela foi descendo, alcançou até o Rio de Janeiro, né? A gente contou, não sei se alguém presente aí no nosso evento, mas a gente contou com uma interlocução entre o MAPA e o IO na parte de ajuda no processamento de amostras de monitoramento de moluscos e camarões naquela ocasião, para identificação de problemas de metais pesados e HPAs. Tem alguém nessa sala que teve contato conosco? Mas é assim, a gente tem o agradecimento eterno ao IO, então fica aqui explicitado isso. Obrigado. Essa parceria e a importância da gente trabalhar em equipes multidisciplinares e interinstitucionais, tá? Muito bacana. E agora, propriamente falando do Celmar e da iniciativa de vocês, a gente só tem a parabenizar e desejar fazer votos de sucesso, muito bom trabalho, muita boa continuação, que tenham projetos aprovados dos mais diferentes tipos, que extrapolem até a questão do monitoramento em si dos microplásticos, porque pelo que já foi colocado aqui desde as 14 horas, é praticamente apavorante, né, essa situação que o Brasil e o mundo está vivendo. A gente vê, até como cidadã civil, normal, sem a capa aqui da instituição, a gente lê as informações de que microplástico está no ar, aí foi falado no cabelo, a gente respira microplástico sem saber, a gente come, a gente bebe, há muito tempo foi encontrado em vários tecidos humanos, né, e animais, está no cérebro das pessoas, é assim, no leite materno, é bastante impactante, assim, o número de dados, assim, não é, como foi dito, né, uma coisa consolidada, não está necessariamente bem organizado, assim, em números absolutos confiáveis, mas a gente lê aqui e ali, tanto em artigos científicos quanto em mídia, muitas informações sobre microplásticos. Então, a gente vê aqui dentro do departamento essa iniciativa que foi aí organizada pelo grupo de pesquisa do IO, estabelecendo e lançando esse trabalho, esse laboratório, assim, com muito bons olhos. O que acontece, então, é que eu vejo que vocês seguirão sendo nossos potenciais parceiros, né? Quando a gente for falar de água, quando a gente for falar de sistemas da maricultura, né? Hoje, tentando responder as perguntas que foram colocadas pelo Alexander aqui como uma proposta de informação aqui para o painel, ele perguntou, assim, vou até ler, como que a temática do monitoramento de microplásticos se insere no contexto da minha instituição, MAPA, Ministério da Agricultura, e toda a malha, arcabouço que a gente tem para o tipo de monitoramento e diagnóstico do que seria esse produto, né? Hoje, a resposta é não temos. Não temos, porque quando o Molubis, que é a nossa atribuição mais direta, ele foi revisado, existiu o PNCMB, que era o Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário de Moluscos Bivalves, enquanto organismos filtradores, né, e consumíveis pela população, possivelmente até pelos animais. A gente fez um grande e extenso trabalho de revisão e também pegando a experiência do derramamento de óleo, a gente expandiu o escopo analítico do PNCMB, a gente rebatizou o PNCMB com o nome de Molubis, né? E não só a microbiologia, quanto as ficotoxinas, né? Que eram, então, os escopos originais do PNCMB, o Molubis expandiu para além desses dois componentes, esses dois tipos de contaminantes, a gente expandiu agora 2022, HPAs e os metais pesados,
né? Então, já foi um plus e não entrou, na ocasião, microplásticos. Não entrou justamente porque, na balança da época, a gente já sabia que ia ter microplástico no mar, a gente já sabia que eles estariam ali e a gente já trabalhava com estudos exploratórios em redes de pesquisa junto com a nossa rede LFDA. Vocês já têm contato com a rede LFDA ou já tiveram contato no passado, tirando essa ocasião do derramamento de óleo, Alexander? Traduz a LFDA. É, a rede LFDA, Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, são os nossos laboratórios de referência aqui, rede oficial do MAPA, são os laboratórios que trabalham com todas as análises de produtos importados, alguns que vão para exportação, com a certificação, com diagnóstico animal, com análise nos alimentos, ou importados ou produzidos no país. Enfim, tem uma lista bem grande de escopo analítico e não tem hoje no momento microplásticos. Até confirmei com o nosso colega a pretensão disso acontecer num curto ou médio prazo e a resposta foi que seguimos sem isso no horizonte e a decisão foi fazer isso com um intercâmbio em grupos de pesquisa. Inclusive o Rio de Janeiro, vocês devem trabalhar e já trabalham, né? Bastante com o pessoal do Rio de Janeiro, da UERJ. Sim, nós temos interações com vários pesquisadores de basicamente 30 universidades ao longo da costa que se dispuseram a apoiar o projeto, né? Sim. Então, e o pessoal do Rio de Janeiro já está também trabalhando com microplástico e tem umas pesquisas que o LFDA lá no Rio Grande do Sul tem conhecimento e já tem algum tipo de intercâmbio, mas isso não é institucionalizado, volto a frisar. Tá? Uma passagem que a gente já vai ter que cumprir logo depois do seminário, né? Tarefa de lição de casa. Sim. E então, essa é a resposta que eu tenho para dar do ponto de vista de política pública do governo federal. Mas eu gostei muito da fala da Larissa, do MMA, porque ela passa muito pelo que a gente pensa, no sentido de reconhecendo a importância do monitoramento dos microplásticos e toda essa apresentação feita pela estudante, agora pós-graduanda, né, do laboratório, tudo isso que está acontecendo em relação à possibilidade de monitoramento, mas o que fica claro é que a gente está... Quando eu falo a gente, eu falo Brasil, tá? Não estou falando nem do mapa e eu não estou falando do IO. Mas, assim, como sociedade humana, no Brasil e no mundo, a gente está um pouco devagar, um pouco atrasado nessa contenção da produção de plástico. A gente é muito dedicado ao uso do plástico, a gente é dependente do plástico, todo mundo aqui sabe, ninguém tem como, obviamente, falar que não usa plástico nenhum, é impossível. E a gente segue usando, a indústria segue fazendo plástico que não é biodegradável, tem algumas iniciativas em algum volume para o plástico biodegradável. A verdade é que há décadas a gente está refém desse acúmulo nas águas oceânicas, no fundo do mar. E a notícia aí da Larissa é que não adianta a gente fazer força-tarefa nas praias, que isso não vai resolver que é enxugar gelo. Dramático, né? A pergunta que eu faço para vocês, porque é uma curiosidade aqui em debate com a equipe interna, para vocês, o Selmar, ele teria também, mesmo que não fosse estritamente com linhas de trabalho e monitoramento, também ser nessa questão de laboratório colaborativo, um hub importante para fomentar e para articular essas pesquisas de efetiva limpeza da poluição dos oceanos, do mar? Sem dúvida, ele está aqui para servir várias propostas, né, de diferentes estudos, inclusive estudos metodológicos, para a gente conseguir chegar um dia a identificar, por exemplo, o limite seguro de consumo de pescados com microplásticos, que é um dado que não existe no mundo, para ter essa informação para outros tipos de contaminantes. Tenho até medo. Temos medo desses resultados, mas sim, são necessários, importantíssimos. Agora, vocês imaginam, né, aí isso já falo por mim, como que nós, enquanto sociedade,
né, século XXI, que estamos aqui sobreviventes no planeta Terra, como que a gente gasta trilhões de dólares para investir em Marte e a gente não é capaz de achar um jeito inteligente de recolher esses resíduos sólidos do mar que estão lá boiando em ilhas quilométricas no Pacífico e não no Pacífico? Essa, sim, é uma pergunta que o IO podia ajudar a responder. Eu não sei. Bom, e tudo isso passa pelos tais os microplásticos nos pescados, nos não pescados e onde a gente vive. Então, realmente. E eu queria complementar, até para finalizar esses meus comentários, que é uma parte da explicação de, na ocasião da revisão do PNCMB, antes dele ser republicado como MOLUBS, né, expandido, a gente não assumiu a questão dos microplásticos, porque a gente, na época, não tinha limites estabelecidos pela Anvisa, né? De limite do quanto é. Inclusive, acho que o Selmar vai ter a pretensão de fornecer esses subsídios para a Anvisa. E uma coisa que eu fico aqui também como uma sugestão é trazer a Anvisa para esse debate. A Anvisa como um dos atores que poderia contribuir trazendo elementos, eu imagino que eles tenham alguém que esteja mais voltado, pessoal da gerência de alimentos, e tem outras gerências, né, dentro da Anvisa. A Anvisa precisaria estar dentro desse debate quando a gente fala em monitoramento. Claro, não só no caso do ponto de vista oceanos e mares, mas do ponto de vista fora dos oceanos e mares também. Mas nós aqui no mapa sentimos falta desse referencial da Anvisa, né? A gente já conversou com eles sobre outros temas e sobre esse tema também, em algumas rodadas, e eu queria também ouvir de vocês, se vocês têm algum tipo de já intercâmbio estabelecido com a equipe técnica de lá. Não, não temos, mas está nos nossos desejos de curto prazo, né? E contamos com você, eventualmente, para fazer essa ponte e nos aproximar, para a gente criar uma sinergia institucional para discutir. Sim, vemos isso como um ponto sensível, bem necessário e oportuno, porque o título, né, do laboratório e toda essa proposta, ela casa perfeitamente com essa necessária articulação com a Anvisa. Quando a gente for falar em limites e tipos de alimentos e tipos de produtos, né? Mesmo que por hora dentro do âmbito do IO seja, né, na parte oceânica. Sim. Muito bem. Eu acho que essas sugestões são incríveis e as provocações também. Vai tudo ao encontro desse motivo pelo qual o laboratório foi criado e, obviamente, ele precisa ser ressignificado dentro dessas mais variadas vertentes, né, que a gente vai, inclusive, conhecer. Vertentes como, por exemplo, a Cláudia Lamparelli vem trazendo aqui na CETESB, já há um tempo, né, sendo bastante pioneira a CETESB, dentro dessa frente de avaliação de microplásticos no ambiente. Ainda não na biota, né, mas no ambiente. E eu queria passar a palavra, Valéria, agora para a Cláudia, falar um pouquinho dessas questões, né? Como que é o microplástico no seu, como são os microplásticos no seu dia a dia? E já engatando as perguntas que a Valéria antecipou, em termos de perspectivas futuras e desafios que a gente tem que superar. E daí você vai poder, então, abordar as perguntas aí de uma vez só. Fique à vontade. Eu acho que ele não está ligado. Tá bom. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer o convite aqui do Alex para participar desse evento, da inauguração desse laboratório, que na verdade é um sonho de consumo, meu, pelo menos. Imagino que da CETESB também e de outras instituições aqui presentes. A questão do microplástico na CETESB, onde é que ela se encaixa nisso? Né? Onde é que ela se insere? Ela se insere totalmente na questão do monitoramento ambiental. Então, a CETESB, na verdade, ela tem uma série de atribuições enquanto agência ambiental do Estado de São Paulo, né? Controle de fontes de poluição, a parte de fiscalização, licenciamento de atividades potencialmente poluidoras e monitoramento ambiental. O monitoramento ambiental tem um papel fundamental na questão da avaliação do impacto, né? Tanto no licenciamento como no controle de fontes, e para a gente identificar
tanto espacialmente como temporalmente, as questões de poluição, se elas estão melhorando, se elas estão piorando, se eu tenho hotspots em alguns locais. Então, isso é fundamental. O monitoramento é fundamental para a gente estudar a avaliação de impacto. Não adianta eu fazer um estudo esporádico aqui e falar, o diagnóstico daqui desse lugar é esse. Daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, o monitoramento regular, então a atividade de monitoramento regular, monitoramento ambiental da CETESB, ela já vem de muito tempo, tá? Então, são atividades que a gente chama de atividades regulares, que ocorrem todos os anos. Eu trabalho no setor de águas litorâneas, então já tinha, quando eu comecei a trabalhar, a balneabilidade das praias, que é um monitoramento bem antigo, né? E tem mais de 50 anos. E trabalhando nesse setor, a gente começou a ver a importância da gente fazer o monitoramento das águas costeiras. Não só a parte microbiológica relacionada ao banho de mar, mas também outros tipos de poluição, inclusive porque a gente está tendo um grande aumento de empreendimentos nas regiões costeiras, seja portos, plataformas de petróleo, uma série de coisas. Então, essa rede, ela começou em 2010. Pra vocês terem uma ideia, ela é bem recente. Mas de lá para cá a gente selecionou 21 áreas com 70 pontos de amostragem, então a gente já tem uma série histórica de uma série de parâmetros, tanto na água quanto no sedimento. Mais ou menos, acho que em 2017, começou essa questão do microplástico aparecer com mais vigor aí na mídia e tudo. O plástico, né? E o microplástico. Eu me lembro que eu entrei em contato com o turma e falei assim, mas vocês fazem monitoramento? Eu queria fazer isso aqui na CETESB, queria incluir isso na nossa rede. Aí ele falou, então, eu me lembro bem. É um equipamento caríssimo. Poxa vida. Mas é importante. Então. De lá para cá, a gente começou a investir nisso, né? Só que em 2019, a gente fez uma discussão sobre monitoramento de microplástico no ambiente marinho na CETESB, convidamos algumas pessoas do exterior, algumas pessoas que faziam isso aqui no Brasil, o Turra também foi, e aí veio a pandemia. Então ficou tudo meio, a gente tinha uns projetos para pegar financiamento, para comprar esses equipamentos, para treinar o pessoal do nosso laboratório, porque todo o nosso monitoramento, né, a gente coleta amostras de água, tudo isso vai para o laboratório da CETESB para fazer análise. Então são uma série de parâmetros fisicoquímicos, ecotoxicológicos, biológicos. Seria muito interessante a gente incluir, né? Seria um upgrade na nossa rede a gente ter a medida do microplástico nesse ambiente. Por que microplástico? É complicado você fazer um monitoramento, uma certa representatividade de garrafa, de água que está na praia, coisa do tipo. O microplástico, em 2019, já tinha, né, da UNEP, uma metodologia mais ou menos definida. Então, a gente começou a amadurecer isso cada vez mais, só que o aparelho caríssimo, Raman, FTIR, que eu fui ler o que significava isso, o que fazia, então, ainda a gente não tinha. E nessas conversas vai bem, a gente tinha uma rede de pesquisadores, que a CETESB estava junto em monitoramento de qualidade de água, que é a Hydropol, e tinha a Universidade da Unifesp que estava junto, a gente começou a discutir isso, eles tinham um laboratório que poderia fazer isso, e a gente começou, então, uma parceria. Está aqui o Décio e a Camila, a gente começou uma parceria. E a CETESB tem toda a estrutura para fazer a amostragem, né? Então, o cronograma de amostragem nosso ele é anual. Em novembro, a gente fecha todas as amostragens do ano seguinte, porque tem embarcação, tem técnico, isso tem que voltar para o laboratório, ser analisado. Então, tem que ter toda uma programação. E eles entraram, então, junto com a gente nessas... Então, escolhemos alguns pontos. Porque eles estão falando aqui que está baixo o áudio. Eu vou escolher esse microfone daqui a pouco. Já estou achando ele muito perto. E aí a gente escolheu dentro da nossa rede, né, porque a gente já tinha histórico, já tinha o local, já o referenciado, tal, a gente faz sempre no mesmo lugar. Alguns pontos para, então, o objetivo maior aqui não era nem quantificar e caracterizar os diversos microplásticos.
maior seria vamos tentar estabelecer uma metodologia de amostragem, depois de análise de água e de sedimento. Então, a gente testou durante as viagens de coleta várias redes de plâncton, balde, não sei o que, pega o draga desse jeito, daquele, enfim. É um trabalho hercúleo, né? Aliás, microplástico é um universo à parte, gente. Você começa só pelo tamanho e das origens. Cada vez que você lê mais sobre microplástico, você fica cada vez mais, como ela disse agora, apavorado. Porque é tanta coisa, né? Tantas fontes, tudo tão diferente. É um mundo à parte. E para coletar, para você analisar, também tem uma série de cuidados, uma série de técnicas que você tem que fazer. Então, a gente começou isso. Agora, a intenção é a gente fazer um piloto, né, começar a monitorar de fato. Primeiro, terminar o nosso protocolo, né, o que a gente viu que funcionava ou não funcionava nessas amostragens, né, definir um protocolo, e daí passar realmente a fazer uma análise, né, dos microplásticos, uma quantificação com mais regularidade. Escolher alguns locais, talvez não todos, isso vai depender da disponibilidade que a gente vai ter para fazer isso. E continuar fazendo isso. Com esse laboratório aqui, a gente já tem uma outra possibilidade dentro dessa nossa programação. Mas então eu acho assim, quais são as perspectivas? Fazer um monitoramento, né, ambiental de microplástico na água e no sedimento, definir áreas que tem mais ou menos microplástico. Mais ou menos a gente tem uma ideia onde a gente vai encontrar mais, onde a gente vai encontrar menos. Mas que tipo de polímero eu estou encontrando? Aonde eu preciso ter uma ação maior? Porque, na verdade, a solução para isso está no upstream, que todo mundo fala. Tem que reduzir a produção, reduzir o consumo. Não adianta. O mar e o microplástico são downstream total do processo. Eu só estou vendo para onde está indo e o quanto está indo. Mas para controlar, é importante eu ter isso, né, para definir as políticas públicas. Então, o que é importante fazer? E depois ver se essas políticas públicas estão, de fato, sendo eficazes. Eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali. Então, por isso a importância do monitoramento. Desafios são muitos, né? Então, o laboratório era um grande desafio. Eu acho que ainda porque eu acho que são poucas as instituições que têm isso. O outro desafio é a harmonização, que já foi bastante citada aqui. Então, a gente precisa poder, além de ter a continuidade, né, que eu acho que isso você vai conseguir ter, você poder comparar os resultados. Eu estou comparando o número de partículas, eu estou comparando o volume de partículas, né? A gente viu isso nas nossas amostras, o Décio e a Camila. Às vezes você tinha um número imenso de partículas, só que comparado com a outra amostra, que tinha menos, só que o volume dela era muito maior. Qual o impacto maior? Do volume ou do número de partículas? Então, tem uma série de questões a serem respondidas. Então, os desafios, eu acho que são muitos. Né? Mas, em meio ambiente, a gente sabe que os desafios são muitos, a gente precisa ter coragem de enfrentá-los e não pode ter pressa, né? Tem que perseverar. Então, a gente ficou anos esperando esse... Eu me lembro de fazer a carta de apoio, né? E saiu, né? Então, a gente tem que perseverar nisso para poder concluir não, mas avançar nesses estudos. Uma outra coisa importante que foi citada aqui, o microplástico pode ser considerado um poluente emergente. Então, a gente não tem ainda padrões, nem qual a quantidade segura para a gente se alimentar, qual a quantidade segura para ter na água de consumo ou no ambiente para os animais aquáticos. Isso eu acho que vai ser um estudo que vai demorar muito mais ainda. Nós estamos no começo, né? Nós estamos quantificando, etc. Então, ainda vai demorar isso. O Décio apresentou, a gente apresentou o nosso trabalho num evento na Espanha só sobre microplástico, em setembro do ano passado, e um dos papas lá do microplástico, que eu também não conhecia, porque conheci no ano passado, ele falou assim, a gente está monitorando, está quantificando, agora a gente vai começar a fazer análise de risco para determinar isso. Isso vai levar um tempo, né? Não
dá para a gente esperar esse tempo para a gente começar a trabalhar no combate da poluição. Entendeu? Dá para a gente saber quanto de microplástico eu posso comer ou beber. Não, eu não posso esperar ter esse resultado para começar a combater a poluição por plástico. Então, todas as iniciativas que estão sendo feitas, eu acho que têm que ser apoiadas, e a gente tem que olhar o ciclo de vida do plástico, ver onde ele pode, a gente pode atuar em todas essas fases, seja na produção, no consumo. Então, a gente tem que pensar, não é não é fácil a gente chegar, como o acordo internacional não chegou ainda no acordo, né? Mas a gente tem que começar a pensar por onde começar. Então, uma das coisas que, em relação à poluição do plástico no mar, 80% do lixo marinho é plástico e quase 50% é plástico de uso único. Então, tem alguns tipos de plástico que a gente não pode deixar de ter, né? Mas alguns a gente pode. Então, um plástico que a gente usa pouquíssimo tempo, que vai ficar 400 anos no ambiente, a gente pode começar a tentar substituir esse plástico. Mesmo que ele for para o aterro, porque muita gente fala, não, o problema é que a gestão de resíduo não é boa. Mas ele vai ficar, o aterro tem 20, 40 anos de vida, o plástico vai ficar lá. Então a gente tem que começar a repensar tudo isso, né? Mas era isso que eu queria dizer, que é um desafio enorme e que é bom ter muita gente, aqui dentro pelo menos, disposta a trabalhar nisso e disseminar isso, né, na sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Aí se constroem as parcerias, né, institucionais que estão muito dependentes também dessas relações pessoais que a gente constrói, né? Eu venho acompanhando o trabalho da Cláudia como um fã há muito tempo, né? E se a gente tem esse tipo de informação, né, sobre qualidade de águas do litoral de São Paulo, isso muito depende dessa pessoa que está falando com vocês, que se empenha e que mantém um nível de qualidade, de excelência, né, e que vem assim sempre sendo muito disposta, né, se colocando para discutir e para pensar esse futuro, né, Cláudia? E eu queria agradecer em público o apoio da CETESB ao projeto, né, e esse agora vai levar a gente a um novo patamar de relacionamento, ou seja, como a gente dá esse passo adicional, né, e inclui esses parâmetros, não só como a Valéria falou, nas discussões, né, que a Anvisa está trazendo, mas também na questão da qualidade ambiental, não só da qualidade do que a gente come, mas, por exemplo, da água na qual a gente nada, né? E tem um caso, uma coisa importante, antes de passar a palavra para a Suzane, que é uma outra abordagem do projeto do CNPq, está olhando, né, as unidades de conservação marinhas do estado de São Paulo. Então, é um projeto encabeçado pela doutora Tereza Mansor, né, que é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que tem isso como um projeto de pós-doutorado e que tem as análises sendo feitas em parceria com o professor Ítalo Braga, lá da Unifesp. Então, a gente está fazendo várias conexões com vários parceiros para poder fazer isso acontecer. E aí eu queria, nessa sequência, eu não vou te perguntar as perguntas que estão aqui não, mas eu vou te dar uma bola, levantar uma bola para você contar. A Suzane, ela fez o doutorado, né, no programa de pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos, que terminou há pouco tempo, né? E lá era a Universidade Federal do Paraná, uma universidade, assim como é aqui. Ou seja, cheia de equipamentos, cheia de questões, ou seja, foi fácil analisar, não foi? Compartilha um pouco o que é esse trabalho, o que é essa dificuldade, Suzane, porque, assim, não é uma coisa simples de fazer e, como a gente está mexendo com coisas tão pequenas, né, o risco de você olhar coisas e achar que são microplásticos é muito fácil, sendo que, na verdade, não são. Né? Compartilha um pouco isso, Suzane. Então, eu vou me apresentar, professor, que eu acho que isso vale a pena, né? Que eu não sou bióloga, eu sou educadora física de formação e trabalho no curso de saúde coletiva, né? Então, é um olhar da saúde ambiental para as questões marinhas, que eu acho que isso é bem importante a gente estar relevando, né? Quando a gente vê a colega falando sobre saúde única, é nessa perspectiva, né, que a saúde coletiva, no caso de saúde ambiental, vem tentar trazer quais são as importâncias e quais são as relações que elas têm, por exemplo, com a própria Anvisa, com as questões que fazem a legislação desses parâmetros. Então, a gente começar a olhar a poluição marinha como um impacto importante
na saúde humana, né? Então, acho que o processo começou um pouco nesse sentido. E daí, pesquisar, por exemplo, bivalves, ou pesquisar questões marinhas, era um desafio da parte, quando a gente fala de microplástico, né? Quando a gente começou a trabalhar com microplástico lá em 2019, né? O professor gentilmente aceitou ser meu orientador. Os desafios eram muito grandes. A gente via, assim, que trabalhar com microplástico, a contaminação concorrente, ela é muito importante, né? Então, se a gente não cuida do que a gente está avaliando enquanto contaminação, a gente acaba contaminando as amostras e às vezes tendo resultados enviesados que podem, inclusive, comprometer o que a gente está colocando como resposta. A gente não tinha metodologia ainda estruturada, então os desafios de estudar microplástico em bivalves foram gigantescos desde a concepção do projeto até iniciar o projeto, foi quase 2 anos para fechar a metodologia, depois ainda ter a perspectiva e o apoio da Universidade Federal do Paraná, que montou lá no setor litoral um laboratório de microplástico, né, com controle de contaminação. A gente só entra de branco no laboratório, as meninas querem sempre me matar, porque está todo mundo sempre de branco. Então, a gente vai criando uma história na própria universidade, ou uma história dentro do microplástico, ali onde eu trabalho, para a gente conseguir ter dados que auxiliem a gente compreender o impacto do microplástico hoje no meio ambiente, né? Então, eu comecei a trabalhar com bivalves, trabalhei com ostras, fiz um estudo anterior um pouquinho com mexilhão, mas hoje a gente já tem trabalho de monitoramento de água, a gente está com o trabalho de uma colega finalizando o mestrado agora com peixe, então a tendência é a gente acabar aumentando o que a gente tem estudado, mas assim, a gente precisa ter um passo a mais, né? Acho que a construção de um centro de referência é isso, né? Como que a gente pode melhorar a metodologia? Como que a gente pode ter uma metodologia comparável? Como que a gente pode trazer esses dados para uma realidade que tenha um significado real em termos de monitoramento, em termos de mapa, em termos de ANVI, né? Que a gente tenha mais informações, essas informações sejam concretas para a gente estabelecer o futuro dos estudos mesmo. Muito bem. Então, e nesse sentido, as colaborações são tão importantes que a Marília ela foi buscar um aprimoramento nessa capacidade de analisar, né, nessas técnicas de analisar microplástico com 2 parceiras que estão na Austrália, a Sherry Monte e a Marina Santana, que é uma egressa aqui do mestrado que hoje trabalha com pós-doutoramento lá, né, como pesquisadora de pós-doutorado lá na Austrália. E lá, a Marina teve a oportunidade de levar amostras aqui para poder analisar lá, e agora ela vai poder analisar as amostras daqui aqui mesmo, né, Marina? Né, olhando os bivalves de praia, olhando outro sistema. Então, a gente pode olhar diferentes sistemas e trazer, então, essas informações para a gente ver a qualidade das praias, a qualidade do que a gente come, a qualidade das áreas marinhas protegidas, por exemplo. E para a gente fechar, uma vez que a gente está no adiantado da hora, eu queria fazer um sentido inverso em uma frase, fala assim, se você fosse pensar amanhã, né, em termos de um sonho do que se tem em relação a monitoramento ou avaliação de estudos de microplástico, o que seria, Suzane, primeiro? Ou 2, não 10. Que a gente tenha uma harmonização dos estudos e que a gente consiga extrapolar o que a gente faz para a gente ter dados fidedignos no Brasil que gerem políticas públicas de controle e combate ao lixo marinho, microplástico específico. Perfeito. E para isso a gente precisa trabalhar em redes e falar um com o outro. Perfeito. Cláudia, onde a gente vai estar daqui a pouco? Que difícil. Eu queria reforçar a importância das parcerias. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, isso mostra tudo que tem sido feito, né? Paraná, Austrália, enfim. A parceria da CETESB com o INHO também de muitos anos, com a CPLA. Né? Então, eu acho assim, parceria fundamental. E as redes, né? A gente precisa saber quem no Brasil está trabalhando com isso, o que cada um está fazendo. Então, isso também é muito importante. Já tem uma iniciativa do DESC para isso, mas a gente tem que fazer isso cada vez mais forte. Então, eu acho que são 2 coisas, né? Harmonização, parceria e são 3. Harmonização, parcerias das instituições e uma rede de cientistas, pesquisadores, instituições que trabalham
com o microplástico, para a gente poder alavancar isso. Perfeito. E Valéria, se você pudesse fazer essa amarração final, né, qual seria então a sua perspectiva ou a sua grande mensagem de fechamento? Não sei se você ainda está aí. Creio que não. Talvez nós sejamos mais conectados. Oi? Sim. Alguém me chamou? Eu chamei. Eu perguntei para você, para a gente fazer esse fechamento em uma ou duas frases em relação a essa mensagem final que a gente pode deixar para a audiência, né, e para quem vai trabalhar com isso no futuro. Né? O que você... A minha frase seria na linha do que eu acabei de escutar, que é a importância da parceria. Assim como no meu comentário eu coloquei que a gente nunca esqueceu da parceria com o IO e com a UERJ, lá em 2019, quando a gente articulou a expertise de vocês com a necessidade do nosso monitoramento na costa nacional e pela coleta de amostras, né, moluscos e camarões na ocasião, e foi tão importante e tão rico, eu vejo o Selmar com microplásticos e afins trabalhando em parceria com todo mundo. Então, eu deixo também, e o mapa incluído, tá? Estão colocando o mapa aí no que compete a nós, à disposição para essa interlocução e para esses apoios e intermediação. Já foi falado que a gente pode ajudar quando chegar o momento de falar com a Anvisa, tá? E é isso, é a articulação interinstitucional. Eu colocaria esse valor para o Selmar trabalhar de agora em diante. Coisa que vocês já fazem, né? Não é uma novidade, mas sempre manter isso como um norte. Muito obrigado, Valéria. Bom, chegamos quase ao fim. Eu queria agradecer essa mesa brilhante que trouxe para a gente aqui umas reflexões muito interessantes, alguns dados preocupantes, né? Mas que vai municiar a gente de energia para os próximos passos. Então, eu queria agradecer a Valéria, a Cláudia e a Suzane pela disponibilidade e por ter o carinho, né, de estar aqui para compartilhar os seus conhecimentos e das suas visões. Agradecer a Juliana e a Larissa, que entraram online por todo o apoio, o CNPq, o MMA, o MCTI, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente, que são fundamentais para a gente ter contexto, para a gente ter o apoio à ciência, né, para que a gente consiga chegar nesse ponto e avançar. Né? Eu acho que isso é da gente destacar, porque essa é uma política de Estado. Né, o Estado que vai zelar, assim como em São Paulo, né, a gente tem o governo federal zelando, a gente tem, como em São Paulo, a FAPESP, no governo federal, o CNPq, a gente tem, então, arranjos institucionais que fazem com que a gente consiga caminhar, às vezes, né, com alguns sobressaltos, mas sempre, né, perseguindo aquele norte que a gente tem definido ultimamente como sustentabilidade. Eu queria reforçar, antes de fechar, a importância das parcerias. Nesse projeto como um todo, a gente também tem esse braço, né, que percorreu todo o litoral brasileiro com a Voz dos Oceanos, de uma forma muito inusitada. Né? Assim, né? Navegamos de carro. Né? A família está acostumada a navegar, só que dessa vez foi 4 rodas. Né? E com a perspectiva de olhar os animais marinhos onde as pessoas compram para comer. Então, é no mercado de peixe, para ter o acesso direto àquilo que as pessoas estariam expostas. Né? E com isso a gente teve aí um aprendizado institucional de relacionamento que foi muito rico. E isso vai fazendo com que a gente consiga criar um movimento muito articulado, sinérgico, institucional e pessoal, que faz toda a diferença e que nos trouxe aqui. Né, junto com a Shimadzu, que fez com que a gente conseguisse ter a possibilidade de ter um equipamento tão versátil, tão poderoso, né, que praticamente não existe no país, vamos colocar assim. Né? A gente tem a possibilidade de um equipamento que dá diferentes possibilidades, diferentes caminhos para a gente poder analisar esses organismos. E é mais uma coisa, além de uma relação institucional, a gente tem construído uma relação pessoal muito importante, né? E a gente queria agradecer muito
essa confiança CNPq, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Meio Ambiente, o próprio Instituto Oceanográfico, né, que é a nossa casa, e é isso. Né? Eu acho que a gente está aqui terminando esse evento com uma energia, um pouquinho de calor, né, para que a gente consiga dar os próximos passos e ajudar a resolver um pouco esse problema, partindo do entendimento dele. É isso? É isso? Gente, muito obrigado. E estamos aí. Obrigado, Juliana.